quando a minha vida está consagrada a Ele. E por isso que a temática dessa noite é diáconos consagrados ao Senhor. Não somente o seu serviço aqui na casa do rei, mas tudo que ele faz, seja secular ou seja espiritualmente, precisa estar em consonância com o Senhor. Versículo 3, a gente vai entender, porque mais uma vez o autor de Provérbios ele vai dizer: confia ao Senhor tudo que você faz. Olha que coisa interessante, não é confiar ao Senhor algumas coisas. Tem pessoas que, irmãos, pasmem, mas eu já conversei com pessoas que falaram assim para mim: olha, eu estou confiando ao Senhor aquelas coisas mais difíceis, porque as mais fáceis eu posso fazer. Irmão, há um equívoco muito grande. Tem pessoas que falam assim: olha, aquilo que você pode fazer, você faz, mas aquilo que você não pode, Deus é quem faz. E quem é que falou que quando você faz sozinho? Não, irmão. Nós que servimos a Deus, nós que temos comunhão com Deus, nós que nascemos de novo, nós que somos filhos de Deus, tudo que nós fazemos, as coisas mais simples que nós fazemos, elas na verdade só são feitas porque a poderosa mão do Senhor está sobre as nossas vidas. Nenhum de nós aqui conseguiria tomar um banho sequer. Nenhum de nós aqui conseguiria se levantar na cama pela manhã, firmar os seus pés no chão, se não fosse verdadeiramente através da boa obra do Senhor. Então nossas atividades, nossos planos não serão menos nossos se nós entregarmos a Ele. Porque o que acontece muitas vezes, e isso acontece conosco, tá, irmão? Eu vou cortar um pouquinho na carne aqui e vou falar, estou bem à vontade de falar, porque só tem crente aqui, né, irmão? Dá glória a Deus aí. Então agora estou mais à vontade ainda. E o que acontece, irmãos? Nós muitas vezes, vocês já ouviram falar nos ateus, não já? Então, existe o ateu prático, existe o ateu teórico. O ateu teórico é aquele camarada que estudou, né? Ele foi lá e buscou, tentou entender. Ele foi lá e leu Nietzsche, né? Ele foi lá e leu Freud, e ele chegou à conclusão de que Deus não existe. Então ele vive como se Deus não existisse. Mas tem um ateu prático. E muitas vezes tem pessoas que elas frequentam a igreja domingo de manhã, domingo à noite, quarta-feira, ela prega, ela canta, ela ora, ela sobe até monte, mas ela vive como se Deus não existisse. Por que isso? Porque na realidade essa pessoa ela não coloca os seus planos em consonância com a vontade do Senhor. E se eu não faço isso, obviamente a minha vida não vai estar consagrada a Deus. Os meus serviços não estarão consagrados a Deus. Porque o que é ser consagrado? É ser separado. E quando eu sou separado para quê? Eu sou separado para Ele. E se eu sou separado para Ele, eu tenho comunhão com Ele. Se eu tenho comunhão com Ele, eu sei qual é a vontade dEle. E se eu sei qual é a vontade dEle, eu vou procurar viver segundo a vontade dEle. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Por quê? Como eu disse anteriormente, nossas atividades, nossos planos que fazemos ou não fazemos planos? E, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Quem aqui faz plano, levanta a mão. Vamos interagir. Quem mata, irmãos? Isso, façam planos mesmo. Sonhem. Isso é bom. Esses dias eu estava vendo meu pai, Cláudio, 94 anos. Está lá com uma pá na mão, na rua. Tassiana falou assim para ele: está indo para onde? Vou ali pegar um pouquinho de areia. Irmão, meu pai. Aí ele está dentro de casa assim, 94 anos. Ele está dirige, sem óculos, enxerga mais que eu. Ele está dentro de casa assim.
precisa verdadeiramente fazer plano, o ser humano precisa sonhar, o ser humano precisa avançar. Mas qual é a diferença, pastor? A diferença é que tudo que nós formos fazer, nós precisamos chamar o nosso grande, eterno, maravilhoso Deus, para que Ele verdadeiramente venha aprovar e estar nos nossos sonhos. Sabe por quê? Sonhar é bom, não é? Alguns não. Sonhar, alguns sonhos são bons, não é isso? Irmão, eu fico vendo aí, principalmente essa teologia, coach, essa neo-teologia que tem surgido aí, que tem acabado com muitas igrejas. E aí, muitos pregadores têm falado assim, não, porque Deus, Ele está pronto para verdadeiramente realizar os teus sonhos. Aí eu fico pensando, né? E as pessoas acreditam aqui. Porque o coach falou, porque o pregador falou, ele sai dali falando assim, não, Deus vai realizar o meu sonho, Deus vai realizar o meu sonho. E uma vez, eu estava tentando explicar isso para uma determinada pessoa, ela nem gostou muito, que eu falei para ela assim, olha, mais do que Deus realizar o meu sonho, é eu abrir mão do meu sonho. Para quê? Para viver os sonhos de Deus. Sabe por quê? Nem sempre os meus sonhos estão de acordo com os sonhos de Deus. Mas se eu de fato procuro viver uma vida separada, consagrada, aí eu vou abrir mão dos meus sonhos para quê? Para viver os sonhos de Deus. E os sonhos de Deus são perfeitos. Aí eu vou poder sonhar à vontade. Então, minha presidente do corpo diaconal, né? Eu prefiro essa palavra, a minha presidente, do que a minha presidenta. A minha presidente fica melhor lá no nosso vernáculo, né? Palavra bonita. E olha que coisa interessante. A minha oração é para que Deus, de fato, até que Ele volte para buscar a sua igreja, continue enchendo esse corpo diaconal de sonhos, mas que esses sonhos, minha diaconisa, eles possam estar de acordo com os sonhos do Senhor. Porque quando nós sonhamos os sonhos do Senhor, a Bíblia Sagrada, ela caminha no sentido de dizer que nós seremos felizes em tudo quanto nós fizermos. E aí que está a consagração, né? Aí que eu consigo entender isso. Então, voltando aqui nossas atividades que precisamos fazer, nossos planos, não serão menos nossos por serem deles. Dele, melhor dizendo. E aí, é uma coisa interessante. Tem gente que pensa assim, mas se esse sonho, irmão, parece até que eu estou falando aqui coisas que não acontecem, mas isso acontece. Acontece onde? Lá na padaria do Joaquim, do Pedrinho, não acontece na igreja. Na igreja de Cristo. Okay? A igreja de Cristo acontece isso. A igreja lavada, remida no sangue do Cordeiro. Muitas pessoas, elas ficam preocupadas, né? Mas na realidade, quando entregam os seus sonhos ao Senhor, ficam preocupados dos sonhos serem mais dele do que de nós mesmos. Por que isso? Porque nós somos muito materialistas. Nós estamos muito presos, ok? Aquilo que a gente vê, aquilo que a gente toca, aquilo que a gente ouve, e muitas vezes não entendemos que Deus, muitas vezes quando Ele fecha uma porta, Ele tem um intuito, nem sempre, mas Ele tem um intuito, quando é da vontade dEle, de abrir uma muito melhor para frente. É por isso que Filipenses, ele tem um livro que ele escreveu, um dos livros que ele escreveu, dizendo assim: muito obrigado, Senhor, por não atender a todas as minhas orações. Irmão, eu não vou falar de vocês não, eu vou falar de mim, eu vou dar o meu exemplo, ok? Porque senão alguém pode ficar chateado, sair daqui e estar chateado com o pastor. Quero que você saiba, hoje é dia de pântega de temporada, dia de festa, não fique chateado com ninguém. Mas olha que coisa interessante, eu falo para Deus assim às vezes, Ronaldo, meu amigo, fala assim para Deus: Deus, obrigado. Porque se tu fosse atender a muitas das minhas orações, talvez eu não estaria nem nessa terra hoje. Mas irmãos,
eu vou. Tem umas coisas. É engraçado. Eu sempre falo isso para vocês aqui, né? Se eu pregar uma mensagem e se primeiro ela não servir para mim, pode ter certeza de uma coisa: eu não vou pregar essa mensagem para você. Nesse período que eu estou aqui, quantas vezes eu já preguei? Eu quero confessar uma coisa para vocês. Trouxe vocês nesse grande gabinete aqui para me confessar para vocês e dizer uma coisa: todas as vezes que eu preguei uma mensagem nesse lugar, ela primeiro atendeu a minha necessidade. E à medida que eu ia preparando aquela mensagem, Deus ele falava comigo. E quer saber uma coisa? Muitas vezes acontecem coisas na vida que tentam tirar a tua paz, né? E aí, tudo que Deus tem falado comigo ao longo dessa semana, descanse, confie, porque quem cuida da tua vida sou eu. Aleluia. E é isso. É aquilo que Deus tem ministrado no meu coração, é isso essa semana. Então talvez você tenha entrado aqui também um pouco atordoado, né? Como dizem por aí. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite um pouco preocupado. Saiba de uma coisa: 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, ainda é atual para os nossos dias. Lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E aí, quando ele fala, já viu quando alguém te promete, alguém influente te promete alguma coisa? Alguém influente já te prometeu alguma coisa? Já? Aí olha que coisa interessante. O camarada chega para você e fala assim: ei, aquela vaga de emprego é tua. Você desempregado, desesperado, o que você faz? Tu chega em casa, o que você faz? Mulher, se for um homem, né? Vou dormir em paz. Por quê? Aquele homem tão influente, tão poderoso, falou que aquela vaga de emprego é minha e eu vou dormir. Só que muitas vezes, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, não contém não, é a palavra de Deus. E aí, a Bíblia, de fato, para cada dia do ano, ela tem uma promessa para nós. E verdadeiramente o Senhor em todo momento está dizendo para cada um de nós: não temas, somente confie em mim. E mesmo assim, quando a gente ouve isso, a gente chega em casa e não consegue dormir de tanta preocupação. Será que de fato nós estamos confiando? Será que de fato nós estamos vivendo como verdadeiros consagrados ao Senhor? Mas a minha oração nessa noite é para que eu e você, para que nós verdadeiramente venhamos a confiar no Senhor. E aí, como diz lá no Salmo 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, no mais ele. E é isso que ele tem feito, não é isso? Alguém chegou para mim esses dias aqui dentro de uma necessidade e falou assim: olha, certa feita Davi falou o seguinte. A pessoa me falando aqui, nós estamos aqui. Falou para mim assim: ó, certa feita Davi disse o seguinte: eu fui moço, agora eu sou velho. Olha só, já havia passado ali um lapso de tempo. Mas ele disse: mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Vamos continuar confiando no Senhor. Vamos continuar vivendo verdadeiramente de acordo com o nosso chamado. Vamos continuar vivendo de acordo com a maneira como Ele nos separou, sendo santificados para toda boa obra do Senhor. Nesse sentido, já que estamos falando aqui